Olá, caros alunos. Hoje teremos uma oficina que terá por título Saber, Cultura e Filosofia na América Latina. Nessa oficina nós iremos abordar um pouco do desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga, como também o desenvolvimento filosófico e arquitetônico que nós tivemos na América Latina, tentando fazer uma relação desses dois desenvolvimentos, da Grécia como da nossa América Latina, em especial nas comunidades andinas. O que nos torna homens como nós somos? O que nos torna seres grandes? O que nos dá a capacidade de dominar as leis da natureza? O que nos torna esses seres racionais diferentes de todas as espécies? Nós podemos responder isso em uma só palavra: razão. O homem é o único ser que é consciente da sua existência. O homem é o único ser que apresenta-se como aquele conhecedor das leis da natureza e aquele que tenta dominá-las. A filosofia, ela vem surgir dentro dessa perspectiva, desse desenvolvimento racional. A filosofia, ela vem surgir como uma postura crítica de reflexão perante a humanidade, perante o mundo. A partir do momento em que o homem começa a olhar para o mundo e começa a perguntar os porquês, de onde viemos, de onde vem a nossa grandeza como ser humano, por que as coisas acontecem, como a natureza vem agir, nós temos o que? Um desenvolvimento racional. E esse desenvolvimento racional, por muito tempo ele foi centralizado como se fosse algo próprio da Grécia Antiga e da Europa. Mas nós, na América Latina, tivemos desenvolvimento racional semelhante a esse que os gregos tiveram. E essa oficina nós queremos abordar um pouco desse desenvolvimento, tanto na área de arquitetura, na área de engenharia, na área de política, na área da previsão de fenômenos naturais. O homem da América Latina desenvolveu-se semelhante ao grego. Então nós vamos tentar fazer um paralelo entre esses dois desenvolvimentos, mostrando o que ocorreu na Grécia Antiga com o surgimento da filosofia e também o que aconteceu aqui com o homem da América Latina, para demonstrar todo esse crescimento intelectual e também esse crescimento artístico e cultural na nossa América Latina. A filosofia, ela vem surgir com a ruptura do pensamento mítico com o pensamento filosófico ou pensamento lógico. Até o surgimento da filosofia no século VI, era comum em todos os locais as descrições de como o cosmos surgiu, as descrições dos fenômenos naturais recorrerem ao mito para poder explicar. O mito aqui ele se apresenta como a narrativa de algo, com explicação para determinados fenômenos. Podemos utilizar como no caso do raio. Os gregos acreditavam que o raio seria algo lançado pelos deuses, em especial por Zeus. Na sua ira contra os homens lançava esses raios. Os terremotos seriam ocasionados pelos deuses, as ondas do mar por Poseidon. Então nós temos o que é aqui? Uma explicação, ou a tentativa de explicação dos fenômenos naturais através do mito. Porém, em determinado momento, o homem ele decide romper com essa consciência mítica. Mas o mito não é simplesmente uma história contada sem um fundo de verdade. O mito ele não está preocupado com o seu critério de verdade. O mito ele tem a função de explicar como algo surgiu. Podemos recorrer ao mito de Adão e Eva, que hoje ainda é muito utilizado. Não que não seja uma história verdadeira, mas no caso é uma história que tenta explicar como tudo surgiu. Também em outras comunidades, como os mitos que vieram do Egito, da Babilônia, da Índia e da China, todos têm a função. Porém, é comum ao mito essa forma oral de passar a transmissão do conhecimento. Nós sabemos que até a invenção da escrita, o nosso conhecimento era repassado de geração em geração através do mito. Então, o mito tinha essa função. Porém, o mito ele não tinha essa função de tentar comprovar a sua veracidade. Ele dava-se na passagem do conhecimento a partir do sacerdote, ou da autoridade, ou do poeta de determinada comunidade, onde aqueles ouvintes depositavam fé naquele que estava narrando. O mito tinha como base a fé do ouvinte na autoridade que estava narrando. Só que em determinado momento, nós tivemos um desenvolvimento intelectual onde esses mitos não davam mais conta das explicações racionais do mundo. E é nesse momento que nós temos o surgimento da filosofia. Quando o homem para e começa a analisar os fenômenos ao redor que estão acontecendo e não querem mais recorrer ao mito, essa forma, querem já uma argumentação mais racional, não basta agora nós contarmos
ou falarmos, agora necessitamos explicar algo que seja racional, que tenha as suas causas, que possam ser demonstráveis através dos exemplos. Nós temos um desenvolvimento intelectual na Grécia Antiga. Os mitos agora não têm mais força, os seres humanos não estão mais satisfeitos apenas com a explicação de algo, eles querem uma argumentação, explicação lógica, então o homem começa a compreender os fenômenos de outro modo. Com essa passagem da consciência mítica para a consciência filosófica, uma consciência pautada no logos, uma razão de ser, nós temos o surgimento da filosofia. O homem agora depara-se com algo novo. A razão agora, ela eleva-se e a cada instante ela quer compreender o mundo a partir de si mesmo. Essa passagem da consciência mítica, onde tudo era narrado a partir da perspectiva de deuses que criaram tudo, para a consciência lógica, onde o homem quer dar conta da sua realidade a partir de si mesmo, onde a argumentação filosófica ela quer mostrar a verdadeira por si mesmo, nós temos uma ruptura em dois tipos de consciência, a consciência mítica e a consciência lógica, e nós temos o surgimento da filosofia. Então a filosofia ela vai surgir no momento dessa ruptura, e o desenvolvimento racional do homem ele vem expandir-se a partir desse momento. É nesse momento que toda a nossa história do Ocidente e boa parte do Oriente, ela vai ter uma transformação. O homem agora apresenta-se como um ser racional que tentará compreender o mundo a partir da sua própria razão, tendo esse desenvolvimento intelectual, recorrendo não mais aos mitos, aos contos para explicar, mas sim à observação dos fenômenos e à compreensão a partir da sua razão. Dentro desse contexto, nós temos o surgimento da filosofia. Então, a filosofia, nessa perspectiva, ela vai surgir como o quê? Ela vai surgir como uma filosofia da natureza. Ela não vai surgir como uma filosofia que conhecemos hoje, o estudo do homem, da ética e da política, mas em seus primórdios ela vai ter como principal objeto de estudo a natureza, a observação dos astros. Nós teremos também a observação dos movimentos, o estudo dos números, nós teremos também o estudo da lei da natureza. Então, o objetivo central nessa nova revolução na forma de pensar será o estudo da natureza. Então, nós temos aqui não só o surgimento de uma nova forma de pensar, mas o surgimento da própria ciência na Grécia Antiga. Porque quando o homem destina-se a observar a natureza, compreender todos esses elementos que eu acabei de citar, o estudo da natureza e o movimento dos astros, nós temos aqui três pilares centrais que serão o principal objeto de estudo dos primeiros filósofos, que será a cosmologia, o estudo acerca do cosmos, das suas leis que vêm reger o universo, a cosmogonia, que seria o nascimento do cosmos, e a meteorologia, que seria o estudo dos fenômenos naturais. Nós presenciamos nesse momento não só um desenvolvimento intelectual, mas nós presenciamos também o surgimento da ciência na Grécia Antiga. Por quê? Porque ciência e filosofia na Grécia Antiga eram a mesma coisa. O objeto que hoje nós destinamos ao estudo da ciência, no caso a física, a biologia, a química, era a principal discussão com os primeiros filósofos. Esses primeiros filósofos, eles vão ser chamados de quê? De filósofos da física ou pré-socráticos. Por que filósofos da física? Porque o seu principal objeto de estudo seria a natureza. É neste momento que nós temos uma revolução que irá marcar toda a nossa história. É nesse momento que o homem, ao estudar a natureza, ele descobre que a natureza, ela não é algo simplesmente entregue na mão dos deuses, mas a natureza existe uma lógica própria, e essa lógica própria vem reger-se através de um processo de autonomia. Não são os deuses que determinam a natureza, mas a natureza tem uma lei, e essa lei seria inquebrável. O Sol movimenta-se, isso na perspectiva dos gregos, que compreendiam que não era a Terra que movimentava-se, mas o Sol vem movimentar-se, não mais puxado por carro de Apolo, mas o Sol vem movimentar-se porque existe uma lei que vem impelir esse astro a movimentar-se. Do mesmo jeito seria a Lua. Os fenômenos naturais não seriam mais criados pelos deuses, mas a partir da observação, esses primeiros filósofos, chamados de filósofos da física, vão compreender o quê? Que o raio que desce dos céus, essa descarga elétrica não é lançada por Zeus, mas sim são quando nuvens carregadas vêm se chocar produzindo uma descarga elétrica. Nós iremos compreender que a Lua, ela vem exercer uma força gravitacional sobre as ondas do mar, e o mar, quando está agitado, não é porque Poseidon quer, e sim porque esse astro está exercendo uma força sobre as ondas. Então nós temos aqui toda uma revolução mental que o homem começa a analisar agora o mundo a partir de outra perspectiva, começa a descobrir inúmeras coisas.
o homem começa a ter a natureza como estudo, o homem começa a observar a lógica da natureza, que na verdade a natureza tem essa lei, e o que movimenta isso é justamente a mudança, o movimento. Nós estamos colocando aqui as bases de toda a ciência futura. Como no caso, um pensador que nós iremos ver, Heráclito. Heráclito dizia que o que regia a natureza era o movimento, que na natureza tudo está em constante transformação. Um cientista que nós teremos, Lavoisier, vai dizer o quê? Que na natureza nada se cria, tudo se transforma, recorrendo a quem? A esses primeiros pensadores. Então nós temos dentro desse contexto homens que vão olhar a natureza, homens que têm o seu sentido aguçado perante o dia de hoje, homens que são capazes, através somente do olho nu, compreender como a natureza funciona, compreender como os eclipses acontecem, compreender a lógica da natureza, homens que irão descobrir o átomo, homens que irão desenvolver toda uma ciência, seja na área de construção, de arquitetura, homens que terão sentidos aguçados, que irão contribuir para toda uma revolução mental. Mas por que pré-socráticos? Filósofos da física nós já sabemos por causa do seu principal objeto de estudo, que seria a natureza. E por que pré-socráticos? Nós sabemos que, apesar da filosofia ter surgido com Tales de Mileto no século VI, Tales é considerado o primeiro filósofo, mas o pai da filosofia nós consideramos Sócrates. E o porquê desse paradoxo? Se a filosofia surgiu com Tales, por que Tales não é o pai? Porque com Sócrates nós temos uma mudança significativa. Se esses primeiros filósofos, eles tinham como objeto de estudo a natureza, Sócrates ele vai colocar como objeto de estudo central o homem. Então, é designado filósofo da física por conta do seu principal objeto de estudo e filósofo pré-socrático por conta dessa distinção, que até Sócrates e os sofistas, o objeto de estudo era a natureza e a partir dos sofistas e Sócrates, o objeto de estudo venceu o homem. Esses principais filósofos, eles tinham uma problemática central, que era a problemática do arquê. O que é que significa arquê? Arquê é uma palavra grega que vem significar o princípio de todas as coisas. Se esses homens se deram a estudar a natureza e compreender os seus fenômenos e descobrir que a natureza tem uma lógica própria, que ela vem reger-se por si mesma, que vem descobrir que através da razão nós conseguimos compreender como a natureza funciona, deixando de lado o aspecto mítico, então surge a questão: qual é o princípio unificador, qual é o princípio que de todas as coisas derivam? Então a filosofia, além dela surgir como o estudo da natureza, como o surgimento da ciência na antiguidade, ela vai para a grande questão: qual é o princípio unificador de tudo, qual é o princípio que sustenta todas as coisas e qual é o princípio que funda a própria natureza, qual é o princípio que dá sentido a essa lógica existente não só da natureza, como nós compreendemos, mas de todo o universo. Esse princípio eles vão chamar de arquê. Então a filosofia ela vai surgir como essa pesquisa da natureza e como a busca pelo arquê. Esses filósofos, que nós consideramos os primeiros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaximandro, Pitágoras e Heráclito, cada um vai tentar atribuir, a partir das suas observações, um conceito de arquê. Com Tales, nós podemos observar o quê? Que o arquê para Tales é a água, mas não a água no seu estado líquido, mas a água enquanto qualidade de úmido. Tales vai dizer o quê? Que tudo aquilo que é úmido existe vida. Se você tirar uma pedra e embaixo estiver úmido, você poderá observar ou alguma planta nascendo, ou fungos. Tales vai dizer que a vida do homem sem água, o homem seca e morre. Tales vai dizer o quê? Que a água é o princípio fundador de toda a existência. Que sem a água nada existiria e que tudo sustenta-se a partir da água. Que a água seria o arquê de tudo, de onde tudo surgiu e para onde tudo irá retornar. E sem este elemento não existiria vida, ou seja, sem este elemento não existiria essa estrutura que nós temos tanto do universo como do nosso planeta. Outro filósofo que irá surgir é Anaximandro, que vem dizer que, na verdade, Tales, você está correto, é a água. A água faz parte disso, mas a explicação para a lógica da natureza é algo indeterminado, ou seja, o arqué é o apério. O arqué seria esse indeterminado, algo que não é explicável. Por mais que o homem tentasse compreender, nós nunca daríamos conta do que seria esse arqué, esse indeterminado. É algo que está para além da compreensão humana. Teremos outro filósofo também, que irá concordar com Tales e com Anaximandro, que será Anaximenes. Anaximenes vai dizer, olha, Tales, você está correto, e Anaximandro também. Porém, o arqué, ele é o ar. Assim como a água ela pode conter o ar, como nós sabemos que a água contém o oxigênio,
e o oxigênio seria ar, assim também o ar é indeterminado, como Anaximandro afirmava. O ar seria o princípio unificador de tudo. O ar é que transforma tudo, o ar é que alimenta o fogo, o ar é quem dá sustância à própria água, o ar seria o indeterminado. Assim, Anaximandro havia colocado. E nós teremos outro filósofo também que irá se destacar como um grande matemático, que hoje todos nós tivemos que estudar o seu famoso teorema, o Teorema de Pitágoras, e também esse homem foi um grande filósofo, representante desses primeiros filósofos da física, que seria Pitágoras. Só que para Pitágoras, ele não vem atribuir um elemento da natureza. Pitágoras ele vem dizer que o arqué seria o número, seria essa ordem, que tudo no universo estaria em ordem. É a partir daqui que o nosso conceito de universo, ele passa de caos para cosmos. Até o surgimento da filosofia com esses homens, o universo ele era tido como algo de constantes forças que estavam entrando em choque. Era um caos, algo desordenado. Mas com esses filósofos que começam a compreender o universo de outra maneira, em especial com Pitágoras, que começam a olhar que existe uma ordem no universo, que a matemática está presente nessa ordem, então o nosso universo ele deixa de ser o caos e passa a ser o cosmo. Olhamos para o universo e designamos agora o nome disso de cosmos, que significa esse todo ordenado. E a base de tudo isso seria o número para Pitágoras. Outro filósofo muito importante, que eu já até citei, seria Heráclito. Heráclito vai dizer que o que rege o universo não é só a água, mas a lógica do universo se dá através do movimento. É o passar de um contrário para o outro. É a vida, a morte, a vida, que na verdade tudo está em constante mudança, que o que sustenta esse universo é a mudança. Heráclito vai dizer que nunca nós podemos banhar-se no mesmo rio duas vezes, porque ao entrar a primeira vez, aquelas águas são uma, e o meu eu, que não tem a experiência de entrar, também é um, e na segunda vez que eu entro nesse rio, não é mais o mesmo rio, porque as águas passaram, e a minha experiência também me condicionou a ser outra pessoa. Então, para esse filósofo, na verdade, o que sustenta toda essa lógica, o arquê, o princípio de tudo seria essa constante mudança. Então, com esses homens que vêm por uma nova perspectiva a partir do surgimento da filosofia, onde a filosofia não vai ser simplesmente, como muitos acham, um pensamento acerca de tudo, mas um modo de compreender o mundo, a filosofia ela vai possibilitar esses homens, e nos possibilita ainda hoje, romper com o véu da ignorância. Ir para além daquilo que está na nossa frente tentando compreender, que foi o que esses homens fizeram. O importante em estudar filosofia não é compreender esses homens como um momento histórico, mas compreender a profundidade da filosofia. A filosofia irá possibilitar todos aqueles a ter uma visão para além, compreender o mundo como ele é, procurando os fundamentos e as causas dos fenômenos que estão na nossa frente. Com esses pensadores, nós temos o surgimento da ciência antiga. Eu poderei citar aqui algumas bases das principais descobertas do passado. Com Tales, nós temos o pai da geometria. Tales sistematizou todo o conhecimento que havia acerca de geometria do passado e cria essa ciência, utilizando as formas geométricas como base tanto da engenharia como da arquitetura. Com Pitágoras, nós temos o surgimento da matemática. Com Heráclito, nós temos o estudo da matéria, a compreensão do que é a matéria é esse algo que está em constante mudança. Nós temos com outros pensadores, que eu não citei aqui, mas que estão dentro desse primeiro filósofo, como Demócrito e Leucipo, que irão descobrir o átomo, olhar para essa realidade e dizer, olha, essa realidade ela é formada de pequenas partículas chamadas átomos. Então, esses pensadores eles vão se apresentar aí por toda a base da ciência antiga, tanto das técnicas de construções, recorrendo à geometria, à matemática, como a compreensão de como a natureza funciona, a descoberta do átomo, a invenção da democracia lá na frente com alguns pensadores. Então, esses homens eles revolucionaram todo o pensar da nossa antiguidade. Apresenta-se todo um desenvolvimento racional, dominando as leis da natureza, descobrindo as leis da natureza, porque até Tales a natureza era tida como simplesmente algo que estava o bel prazer dos deuses, e Tales descobre que a natureza existia uma lei, e o homem, quando consegue descobrir a lei, ele consegue tentar prever alguns fenômenos naturais e tentar dominar essa natureza. Então, todo esse conhecimento que nós observamos até aqui, ele possibilita o surgimento da ciência, e com o surgimento da ciência, as bases de inúmeras outras ciência é outro tipo de conhecimento. A utilização da geometria nas construções, a utilização do conhecimento das leis da natureza para prever fenômenos e compreender
eclipses, a observação dos astros. Então, todo esse conhecimento ele vai fornecer um desenvolvimento intelectual no homem da Grécia Antiga, no homem da Europa. Porém, nós tivemos também um desenvolvimento semelhante ao desenvolvimento que esses homens tiveram aqui na América Latina. Nós poderíamos citar todas as construções que nós temos nas Cordilheiras dos Andes, desde o Peru até a Colômbia ou até o Chile. Isso deixando de lado a nossa Mesoamérica, com os astecas e com os maias. Mas iremos focar um pouco agora somente aqui na nossa América Latina, em especial dois países que estão próximos a gente, Peru e a Bolívia, que são os países mais antigos e onde nós encontramos o maior nível de desenvolvimento. Esses países nós podemos observar o domínio das leis da natureza, em prever eclipses, prever movimento dos astros, prever grandes colheitas. Nós podemos observar desenvolvimento político, onde as cidades eram semelhantes às cidades-estado gregas, onde cada cidade ia ter seu governante. Nós podemos observar uma organização política e religiosa. Nós podemos observar o desenvolvimento da geometria e da matemática na nossa América Latina com as grandes construções como Machu Picchu, Chichén Itzá, Tiwanaku, Pumapunku. Então, essa gama de saberes que nós vemos nos gregos, nós tivemos aqui na América Latina. E a história nos prova isso. A história vai nos mostrar que o homem da América Latina, semelhante aos gregos, ele foi capaz de descobrir que existe uma lógica própria da natureza e que o homem é capaz do conhecimento da lei da natureza, prever e se projetar para o futuro, como grandes colheitas e construir calendários solares e lunares. Nós podemos observar o primeiro registro e um dos principais, uma cidade que ela encontra-se hoje entre as 7 maravilhas do mundo moderno, que seria Machu Picchu. Machu Picchu é a velha cidade inca, pré-colombiana, onde ela está localizada no topo de uma montanha nas Cordilheiras dos Andes. Essa cidade, muitos acreditavam que era uma fortaleza, porém alguns acreditavam que era o palácio de verão do seu imperador Pachacuti, mas, tirando esse aspecto de não se saber realmente o que era Machu Picchu, nós podemos observar a tecnologia, a geometria, a matemática e a precisão na construção dessa cidade. Nós temos em especial algumas fotos que eu quero que vocês compreendam um pouco como é que esses homens conseguiram construir uma cidade no topo de uma montanha toda projetada, utilizando a matemática, a geometria e a própria arquitetura. Vocês podem compreender, aqui é Machu Picchu, no topo de uma montanha, toda estruturada. A arquitetura de Machu Picchu é projetada em 3 locais. A área onde nós temos a agricultura, que são degraus que servem para sustentar a cidade, onde são os plantios. Nós temos a área de moradias, que são casas bem estruturadas, feitas todas de pedra. E nós temos também a área onde são celebrados cultos e adoração ao Deus Sol e à deusa Lua. Vocês podem ver agora, aqui nós encontramos uma parte de um principal dos templos, que seria o templo das 3 ventanas, ou seja, das 3 janelas. Observem toda a técnica de construção. Pedras bem talhadas, pedras bem encaixadas, onde nós não temos nenhum pingo de massa, são pedras que estão tão cavadas que uma faca não passa entre uma e a outra, comprovando que a utilização da geometria, nas formas geométricas do encaixe, a utilização da engenharia e da arquitetura em toda a estética e estrutura desse sítio arqueológico. Machu Picchu é uma comprovação de que o homem da América Latina ele teve um desenvolvimento racional, intelectual, científico e tecnológico semelhante ao homem da Grécia Antiga. Nós temos aqui mais outras pedras comprovando um pouco esse desenvolvimento. Nós temos aqui a estrutura da cidade de Machu Picchu, onde são os degraus, que são feitos o plantio, porém esses degraus não são utilizados para o plantio. Esse degraus ele vem dar um apoio maior para que Machu Picchu, quando houver um terremoto, ele não venha desmoronar. Eles servem para o plantio, mas também como de apoio, utilizando, de certa forma, uma técnica para dar sustento a esta cidade que fica no topo de uma montanha. Eu quero mostrar para vocês também outro local que encontra-se no Peru, para mostrar todo o desenvolvimento artístico e cultural do povo Inca, ou seja, Inca também pré-Inca. Nós temos aqui Chichén Itzá, é uma cidade toda feita de argila, que está localizada próximo à cidade chamada Trujillo, no litoral do Peru,
já fronteira com o Equador, que ela vai trazer toda uma estrutura de cidade talhada com paredes enormes, de 12 a 11 metros, outras menores, toda uma estética, uma arquitetura, uma divisão política entre áreas de cerimônias, áreas de agricultura, e toda feita no material de argila, ou seja, de barro. Observem um pouco da estrutura dessa cidade. Nós temos aqui os paredões que ficam após o primeiro paredão da cidade. Essa parede ela mede por volta de 8 metros de altura, onde é construído simplesmente com o barro e pequenas pedras. Nós teremos aqui uma das paredes principais, que ela vem desde os 8 até 12 metros de altura, dependendo do local. Observem toda a estrutura, toda a arquitetura utilizada. Isso o homem primitivo. O homem que não existia técnicas de construção, não tinha os instrumentos que nós temos hoje. E detalhes, sítios feitos somente na argila. Se Machu Picchu foi feito com pedras, nós temos aqui sítio que foi utilizado somente o barro e pedras pequenas para produzir um material que sustentasse toda essa estrutura. Nós temos aqui também dentro desse sítio arqueológico, observem a arquitetura, todos os detalhes na construção, algo maravilhoso mostrando que esse desenvolvimento artístico houve também no homem da América Latina. Nós temos aqui também outra foto representando isso. Isso ele encontra-se dentro dessas muralhas, está em um estado de preservação por conta das chuvas, e nós podemos compreender mais uma vez todo o desenvolvimento que nós, da América Latina, tivemos. Nós temos aqui mais uma parte, onde nós podemos compreender alguns pelicanos. Como esse sítio arqueológico ele era próximo ao litoral e a principal atividade era a pesca, sempre nós vamos observar ou peixes ou então pelicanos representando qual era a sua principal atividade. Pelicano é uma ave que tem fartura próxima ao sítio arqueológico de Tian Shan. Outro sítio arqueológico que nós podemos compreender, e aqui já não são grandes estruturas como Machu Picchu e Tian Shan, nós podemos ver aqui as misteriosas linhas de Nazca. São geóglifos feitos no deserto de Nazca, onde alguns afirmam que eram mapas estelares, ou então locais de cerimônias, onde nós talhavam desenhos para adorar os deuses, ou então alguns dizem que eram indicações dos principais pontos de referência de toda a Terra. Mas é um mistério ainda acerca do que representa realmente Nazca. Mas o mais interessante é como esses homens criaram esses desenhos, sendo que esses desenhos só dá para ser observados sobrevoando essa área. Eu vou mostrar para vocês alguns desenhos para que vocês possam compreender a grandeza que nós tivemos ao elaborar esses desenhos. Aqui nós temos o desenho de uma orca, nós temos aqui as linhas retas e nós temos outro desenho também ao lado dessa orca. Nós temos aqui um dos principais desenhos, que é o desenho do humanoide, ou então do astronauta, que é talhado em uma montanha, que é um símbolo como se você estivesse dando tchau ou louvando alguém para os céus. Nós temos aqui um dos famosos desenhos, que é o do beija-flor. Acredita-se que o desenho do beija-flor ele está direcionando para uma determinada constelação. Nós tivemos uma pesquisadora que ela foi intitulada como a Bruxa de Nazca. Ela vem dizer que todos esses desenhos eles representam constelações. E o desenho do beija-flor ele representaria uma constelação e estaria apontando para outra. Nós temos aqui, para vocês compreenderem a dimensão desse desenho, o desenho do lagarto, que foi cortado pela Pan-Americana, uma das principais rodovias de toda a nossa América Latina, e vocês podem compreender um pouco da dimensão desse desenho a partir dessa estrada que está cortando esse desenho, é o famoso desenho do lagarto. E, para poder finalizar com vocês, eu quero deixar mais um sítio arqueológico, que esse sítio arqueológico é chamado de Tiwanaku, seria um dos principais centros religiosos de toda a nossa cultura andina, onde nós teríamos a representação de todas as nações talhadas em pedra, e também esse monumento maravilhoso chamado Porta do Sol, que eu irei mostrar para vocês agora. Tiwanaku, ele encontra-se a 70 km da cidade de La Paz.
acredita-se que era o templo religioso mais antigo de toda as Cordilheiras dos Andes. Vocês estão observando agora a famosa Pedra do Sol, ou Porta do Sol. Essa Porta do Sol, ela além de ser um monumento arquitetônico e um monumento demonstrando a grandeza da construção, é um bloco talhado em uma pedra só, onde nós compreendemos a figura de um ser no meio. Esse seria o deus Viracocha, a principal divindade, e nós temos seres alados, ou seja, anjos com asas ao lado desse ser. Cada quadrado desse representa uma fase da Lua em todo um ano. Essa porta, ela seria uma representação das fases da Lua em seus detalhes e também um calendário solar, no sentido de que essa porta ela era localizada em determinado local, onde nós teríamos no calendário Inca ou pré-Inca, nós teríamos as estações do ano, e essa porta, quando o sol de determinado período ele passava os seus primeiros raios durante a porta, esses raios iam em direção de uma dessas etapas, e teria como os índios antigos e tiwanaku saber em que estação do ano nós estávamos, simplesmente pelo período do ano e os primeiros raios do sol atravessarem a porta e direcionarem-se a uma dessas marcações desse calendário pré-Inca. Nós temos aqui também o monolito Ponce, que é representando tanto o poderio do sacerdote como da agricultura. E nós teríamos aqui também o famoso paredão das faces. Tem mais de 130 rostos talhados representando homens de todas as nações. É como se fosse um local, um convite para a adoração de todos para aquele local. Cada face dessa ela traz características peculiares, homens de turbante, homens que não estão de turbante. Então isso representa um centro de adoração. Então, o que é que eu quis dizer com essa nossa oficina? De que nós tivemos um desenvolvimento também científico e tecnológico na América Latina, que não foi somente na Grécia. Nós tivemos esse desenvolvimento, porém, os nossos livros eles dão prioridade em mostrar o que houve na Grécia, em toda a Europa, mas a verdade é que nós da América Latina tivemos esse desenvolvimento. E a história, os achados arqueológicos estão aí para mostrar que nós também tivemos o desenvolvimento da engenharia, da matemática e da filosofia. Então, aqui eu finalizo a nossa oficina e aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o nosso desenvolvimento, a nossa América Latina, a nossa América Central, também que consta todas essas descobertas que nós temos e essas evidências. Tenta analisar a filosofia não só como uma disciplina histórica, porque filosofia não é história, mas tenta compreender a filosofia como aquilo que possibilita um crescimento e um desenvolvimento intelectual em todo ser humano.